A Ah, cachaça foi proibida, não sabia não disso. só a produção, como a comercialização, porque a cachaça incomodava a Portugal, porque eles deixavam de vender produtos portugueses, como grapa, como vinho do Porto, como vinho. Eu acho que ali, na Semana de Arte Moderna, eu acho que ali foi o pum, o estupim para a cachaça ganhar o mundo Né, que sofre Nilo? preconceito, tanto no Brasil, mas no Brasil, eu acho. Qual que era a minha intenção com a República? Elevar esse destilado ao nível máximo possível para que ele se equipare aos melhores destilados E internacionais. A cachaça mal produzida, ela pode ter metanol. O metanol é nocivo à saúde, pode provocar cegueira, morte, enfim, uma intoxicação muito grave no organismo. boa tarde, meus amigos. Hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio da nosso canal do YouTube, Palavras no Dom. Aqui no Dom Corleone estamos gravando pela terceira vez, mas estamos falando de um assunto diferenciado. Já falamos de uísque, já falamos de charutos e mulheres e hoje estamos falando do mundo da cachaça. Hoje estou com o Nilo Porrielli falando sobre cachaça. Nilo é sommelier de cachaça, vai falar pra gente mais sobre a história dele, como entrou nesse mundo e vai falar um pouco, né, Nilo? Fala pra gente um pouco da sua história, por favor, quem é o Nilo, como entrou nesse mundo de cachaça e explica pra gente o que é uma cachaça no final. Perfeitamente. Abdullah, primeiramente, obrigado pelo convite, Agradeço a né, por oportunidade de estar estar com a aqui gente e também, também né? poder estar levando, né, esse assunto para todo o seu grupo, para todos os seus seguidores, né, que eu acho que é extremamente importante, não só para o Brasil, mas como para os aficionados de charutos, né, e de outras bebidas e cachimbos também, enfim, de um N coisas, né, até para a área gourmet também é muito importante, Sem né. dúvida. Eu recentemente fiz uma carta de cachaça para o Coco da Bique, ali na Santa Clara, que é um restaurante de alta gastronomia também. Então você vê a preocupação que eles têm já em estar servindo, vão muitos estrangeiros lá e já está servindo uma bebida tipicamente nacional para as Maravilha pessoas isso. conhecerem, bebida de Bom qualidade, né? Bom, demais. mas vamos lá. Eu bebo cachaça desde muito cedo. Antigamente, né, eu tenho nasci em 1964, tenho 61 anos. Naquela época, a nossa infância era diferente, não tinha Certo. o digital, não tinha. A gente se tornava adulto mais rápido, eu acho. Né? Então, comecei a beber cachaça por volta de 12 anos de idade. Né? Não incentivo ninguém a beber cachaça nessa idade, meus filhos jamais beberam bebida alcoólica antes dos 18 anos. Né? Também o Estatuto da Criança e do Adolescente é bem recente, antigamente não tinha isso. Né? Certo. Eu comecei a beber cachaça como todo mundo na minha infância começou a beber cachaça. Era uma forma barata, né, de colocar álcool no organismo, né, e ficar mais socializável, sei lá, ficar mais solto, ficar mais feliz, alegre, É a né? função do álcool, né? Exatamente. A gente não tinha nenhum critério para beber cachaça, Certo. né? Eu bebia porque era barato. Quando eu vim para São Paulo, aqui mudou esse meu conceito da cachaça, porque eu comecei a conhecer alambiques, comecei a conhecer a cachaça melhor, sul de Minas, interior de São Paulo, Vale do Paraíba, e isso me chamou muito a atenção, como que a cachaça era diferente. Certo. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a conhecer os alambiques, visitava os alambiques, frequentava os alambiques, né? E assim eu fui criando, vamos dizer assim, uma memória gustativa e uma memória sensorial mais apurada. Mas eu não tinha conhecimento realmente. Eu sabia que aqui era melhor, aqui não era, enfim, mas eu não tinha conhecimento. Né? Legal. Eu não sei fazer nada mais ou menos. Né? Então, antes de eu chegar e criar o canal, me declarar sommelier, eu fiz muito curso, eu já tinha uma bagagem, a gente chama no setor de cachaça, a gente fala que a pessoa tem litragem, né? Ela tem um conhecimento das cachaças, já bebeu muito ao longo da vida, né? Então ela tem realmente um sensorial mais apurado.
né? E como que eu fui para essa área, né? As pessoas, eu fui, vamos dizer assim, eu fui conduzido, porque as pessoas que eu tenho convivo, né, ainda, né? Então é grupo de charuto, é grupo de uísque, e eu sempre levando a cachaça, e eu percebia que as pessoas paravam de tomar o uísque e ficavam tomando a cachaça, certo, em vez de tomar o uísque, né? E aí até que um dia o pessoal falava assim pra mim, poxa, Nilo, por que você não monta alguma coisa com cachaça? Você entende tanto de cachaça e você não monta? Eu falei, não, eu entendo pra mim, eu não entendo pra aconselhar ninguém, pra falar, né? Mas aí, com esse incentivo, né, eu falei, bom, vou entrar, é uma paixão. Eu fiz dentro da área de cachaça. Eu fiz sommelier de cachaça, eu fiz análise sensorial, padronização e blend. Então, eu sou um master blender hoje, eu posso criar rótulos, criar cachaças, né? E eu fiz um curso de produção de cachaça, que chama Mestre Lambiqueiro, que é desde a lavoura, desde a produção da cana, até o engarrafamento. Então, passando pela moagem, a fermentação, destilação, até o engarrafamento. Então, não acabou. De vez em quando surge acabei de fazer um no Senac de Taubaté só de análise sensorial de bebidas. Então nós tivemos lá, nós tivemos chá, tivemos café, tivemos cerveja, tivemos vinho, tivemos uísque, tivemos cachaça. Legal. Então, para quê? Para ficar com esse sensorial aguçado. Então, eu sei que eu preciso saber o que é um bom chá, quais são as notas sensoriais de um bom chá, né? Para a gente criar essa marca República da Cachaça, foi tudo pensado, tudo pensado. Foi pensado, por exemplo, qual que era os elementos icônicos brasileiros que representariam a República da Cachaça. Então, por que República? Né? Porque o Brasil é uma república, né? E depois que o Brasil virou república, é que a cachaça realmente sobressaiu no Brasil. Tem tudo a ver com a história do Brasil, porque a cachaça no final enquanto ela era colônia, a cachaça era proibida. A cachaça foi proibida. Não sabia disso. Não só a produção, como a comercialização. E ela só foi liberada novamente depois que o governador, eu não sei se pode se chamar assim, naquela época, o governador da colônia do Rio de Janeiro, foi sequestrado pelos produtores de cachaça e o pedido era que ele liberasse a produção e a comercialização de cachaça, porque a cachaça incomodava a Portugal, porque eles deixavam de vender produtos portugueses, como grapa, como vinho do Porto, como vinho, porque a população tomava mais cachaça do que o deles. Então, primeiro ela foi taxada, depois ela foi sobretaxada, depois ela foi proibida. Então você imagina, eu acho que já dá para ter uma ideia porque a cachaça foi marginalizada no Brasil. Agora estou entendendo o cenário, exatamente. Né? Eu acho que já dá para ter uma ideia. Dá para entender exatamente o que aconteceu. Então é isso, e assim foi tomando corpo. E aí, quando você vai fazendo esses cursos, você vai conhecendo tanta pessoa do setor que eu não conhecia e que tanta gente que desde o primeiro momento me apoiou, assim, cara, você tá num caminho assim incrível, sabe? E aí você não tem como parar, principalmente eu, que eu não raramente, né, tomava uísque, né? Eu sempre tomei cachaça, sempre gostei de tomar cachaça, né? E então, para mim, assim, eu tô unindo as paixões. Legal. Né? Eu não quero interromper sua história, muito legal, mas isso talvez leva a gente para falar sobre a história da cachaça. Você falou um pouco da história da cachaça, como realmente foi, vamos falar, que tinha um tipo de, né, armação para a cachaça não ser uma bebida totalmente popularizada na época. Tentaram de todo jeito atrapalhar que a cachaça seja uma bebida realmente bem conhecida mundialmente. Tem interesses econômicos, políticos e tudo isso. Ainda o Brasil estava também seguindo Portugal pelo governo e tudo isso. Mas a cachaça começou exatamente quando, Nilo? A cachaça começou logo que os portugueses chegaram no Brasil. Certo. Porque os portugueses trouxeram todas as ferramentas
necessárias para a produção da cachaça. Eles trouxeram a cana-de-açúcar para produzir açúcar e eles trouxeram os alambiques, as panelas, para produzir destilados. Né? Só que aqui não tinha uva. Eles produziam destilado à base de uva. Né? E aqui tinha cana-de-açúcar em abundância. Até então que eles perceberam que eles poderiam... Não, já se produzia cachaça em outros lugares. Já produzia destilado de cana-de-açúcar. Né? Mas no Brasil começou algo em torno de 1520, né? Desde 1515 já se tem relatos, 1532, coisas assim. Então, em torno de 1520. Certo. Né? E sempre foi chamada como cachaça? Não. Teve caraça, teve vários nomes. E existe uma infinidade, existe um dicionário só de sinônimos de cachaça, que é vastíssimo, né? Eu gostava muito de chamar pinga. No final? Pinga, exatamente. Eu gostava muito de pinga. Hoje fala pinga, né? A cachaça foi a escolhida, hoje a que está vamos dizer assim, na legislação, né? É um nome que representa o destilado no Brasil e fora do Brasil. Certo. Então, é o nome que foi escolhido. Você se incomoda com esse nome? Tem pessoas que falam que o cachaça eu não me foi incomodo. representada fora, por exemplo, como rum brasileiro. Não, Para você prefere ser cachaça mesmo, essa palavra, ou rum brasileiro? Eu acho que é realmente cachaça, o nome brasileiro. Com certeza. Primeiro que eu tenho um post sobre isso, rum brasileiro versus cachaça. Legal. Rum não tem nada a ver com cachaça. Cachaça é completamente diferente de rum. Isso que eu falo. Por quê? Porque o rum é feito do melaço, que é um subproduto do caldo de cana. E a cachaça não, é feita do caldo de cana fresco. São bebidas diferentes, então não dá para chamar. Mas, com tanta proibição, com tanta restrição, a cachaça ficou, vamos dizer assim, ela ficou destinada ou mais consumida pela classe mais pobre brasileira. O governo nunca apoiou a cachaça desde o início, como, por exemplo, o uísque foi apoiado, como o conhaque foi apoiado, como o champanhe foi apoiado, enfim. A cachaça não tinha isso, né? Então ela ficou... E ela começou a virar a chave na Semana de Arte Moderna de 1922, quando Oswald de Andrade e o outro que também tem um sobrenome Andrade, esqueci o nome agora, eles queriam, na Semana de Arte Moderna de São Paulo, né, 1922, eles fizeram um rompimento com a tradução, a tradição cultural europeia. Eles queriam lançar um movimento novo, modernista, brasileiro, próprio. Legal. E aí veio o ícone, como a gente, né, trouxe o ícone da Bossa Nova, trouxe o ícone da paleta de cores das obras de Tarsila do Amaral. Eles trouxeram o ícone, a cachaça. E aí a cachaça começou a ganhar o mundo, né, ser conhecida através... Eu acho que ali é um belo marco de quando a cachaça realmente começou a sair só dessa base da população e entrar em outras esferas. Antes disso, Joaquim da Silva Xavier Tiradentes já utilizava a cachaça como um elemento revolucionário, como um elemento de força, né, em seus discursos, né? Mas eu acho que ali na Semana de Arte Moderna, eu acho que ali foi o estupim para a cachaça ganhar o mundo realmente. Agora, ainda no Brasil, ainda existe uma certa restrição com a cachaça. Era muito engraçado. Eu ia nos restaurantes e normalmente eu queria uma dose de cachaça. Que cachaça você tem aí? Eu tenho essa, tenho essa. Às vezes é difícil, às vezes não dá para beber as cachaças que existem no restaurante, né? Não tem uma carta de cachaça legal. Mas eu sempre procurava dentro da carta escolher uma para beber, né? E eu percebia, antigamente, que as pessoas ficavam, nossa, você vai tomar cachaça? Ué, qual o problema? Tinha um preconceito. Até hoje. Tem preconceito. Até hoje, exatamente. Você acha que tem isso? Ainda tem. Certo. Ainda por desconhecimento. Mas só voltando no assunto do nome da cachaça, antes de ir para esse tema que a gente aí vai falar bastante. A legislação brasileira, ela chama cachaça e cachaça de alambique. Ela faz uma distinção entre cachaça e cachaça de alambique. Cachaça de alambique, ela precisa ser produzida em alambiques de cobre. E cachaça, não. Pode ser em alambiques de inox, enfim.
outros processos de produção, por exemplo, coluna de destilação, né? Enfim. E aí isso me incomoda. Por quê? Porque eu cresci chamando cachaça de cachaça, e agora a cachaça que eu gosto de tomar não é cachaça, é cachaça de alambique. Eu acho que facilitaria muito que a cachaça, que é a mais nobre, se chamasse apenas cachaça, e a cachaça que não é tão nobre, se criasse um outro nome para ela. Entendi. A gente está vivendo na cachaça hoje o que a gente viveu na cerveja há um período atrás, a gourmetização da cerveja com as cervejas artesanais, no café também. A cachaça, ela está vivendo o início disso. O início. Eu diria o início disso ainda. Ainda vai um tempinho para ela realmente se tornar como o café e como a cerveja se tornou, né? Eu não diria nem gourmet, porque é uma palavra ruim, né? Eu diria sofisticada. Né? A sofisticação dessa bebida ainda vai mais um tempinho, a gente está no início. E é muito bom estar nesse início. Eu acho muito legal estar no início. Eu gosto muito dessa energia que está no começo mesmo. É Sim, muito gostoso muito isso. gostoso. E você fazer poder parte participar disso Exato. é história. Você está fantástico. criando história. É fantástico. Você está Exatamente. fazendo história. Legal. E aí, voltando de novo lá, né, no porquê das legendas em inglês nos meus posts, exatamente por isso. Porque o que eu percebi, Abdullah? Eu percebi que muita gente falava de cachaça. Muita gente fala de cachaça até hoje. Muita gente fala de cachaça. Mas apresentar esse destilado que não tem nada assim de inferior ao melhor destilado do mundo, né? Apresentar esse destilado para o mundo era muito mais interessante do que apresentar esse destilado só para o brasileiro. O brasileiro, de uma forma geral, o brasileiro que se interessa por cachaça, ele conhece. Então, como eles, qual que era a minha intenção com a República? Elevar esse destilado ao nível máximo possível para que ele se equipare aos melhores destilados internacionais. E ele não tem nada de inferior. Pelo contrário, ele tem uma riqueza sensorial muito superior do que qualquer destilado no mundo. Muito maior do que qualquer destilado. Você está falando uma coisa muito grande. Sim, muito grande. Agora eu vou ter que Exatamente. Criar uma argumentação teórica para defender isso. Exatamente. Então, por quê? Porque o mundo inteiro é carvalho. O mundo inteiro é carvalho. E a cachaça também começou no carvalho. Então você imagina, por exemplo, quando começaram a destilar a cachaça no Brasil. Paraty, por exemplo, que era um porto de recebimento de mercadorias de fora e de saída de ouro e de pedras preciosas de Minas Gerais, né? Tanto é que existe a Estrada Real. Certo. Né? Paraty, nesta época de colônia, chegou a ter mais de 30 destilarias, mais de 30 alambiques. Certo. Né? Produzindo cachaça diariamente. Onde armazena isso? Ninguém para pensar. Né? Aonde? Ora, Portugal trazia o vinho. O vinho vinha onde? Nos barris. Certo. Barril de que madeira? Carvalho. Acabava o vinho, coloca a cachaça. Acabou o vinho. Isso. Coloca a cachaça. Precisava armazenar em algum lugar. Então, começou a se armazenar a cachaça em carvalho. A partir desse momento, eles perceberam que colocando a cachaça no carvalho, a cachaça ficava diferente. Certo. Principalmente dependendo do barril, se tinha resíduo, se não tinha resíduo, o período que ficava dentro do barril, enfim. Né? E aí começou a questão do envelhecimento e do aprimoramento da bebida. E colocando a cachaça no barril, ainda se conseguia transportar essa cachaça, esse destilado, para outras regiões do Brasil. Então, elas vinham, por exemplo, para o interior de Minas Gerais, né? Facilitava o transporte, ela vinha para o interior de Minas Gerais, ia abastecer as pousadas, vamos dizer assim, né? As hospedarias na época, iam aparecer os bares na época, enfim. Como o conhaque, para ser conhaque, ele precisa ser envelhecido em carvalho, como o uísque, para ser uísque, ele precisa ser envelhecido em carvalho, e a cachaça não tem essa limitação.
a cachaça ganhou uma vantagem competitiva extremamente, eu diria até injusta com os demais, né? Porque nós temos catalogado no Brasil para armazenar cachaça mais de 35 madeiras mais ou menos diferentes, madeiras nacionais. A única que não é nacional, a única que não é nacional é o carvalho. Então você imagina, cara, nós temos a cachaça. Realmente. É incrível. Então você tem cachaça em bálsamo, burana, você tem jequitibá, aí você tem o jequitibá branco, jequitibá rosa, aí a própria amburana que é extraída aqui no Sudeste não é a mesma que é extraída no Nordeste, é diferente. Aí você tem, eu fiz um post, por exemplo, tem madeiras que não podem ser cortadas, né? Como, por exemplo, pau-brasil, o IP. Mas eu consegui tomar cachaças feitas em pau-brasil, armazenadas em pau-brasil e armazenadas no IP. O IP, eu fiz um post, é uma cachaça que ela chama Brado. Ela foi feita pela Sanhaçu e ela foi finalizada em tonéis de IP. E é incrível, por quê? Uma árvore que tombou na fazenda, a Sanhaçu foi, se não, talvez uma das primeiras destilarias que tiveram o selo de cachaça orgânica. Então, só para você perceber a preocupação que eles têm com o meio ambiente, eles jamais cortariam uma árvore para fazer um tonel só para produzir uma cachaça. Então, a árvore tombou na fazenda, eles pediram autorização para o IBAMA para poder utilizar aquela árvore que tombou, construir um tonel dela. Eles foram autorizados, construíram um tonel, envelheceram esta cachaça no IP. Ela adquiriu uma coloração amarela lindíssima. Legal. Tem no meu Insta. E essa cachaça foi nomeada como Brado e ela foi feita em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. É uma cachaça de coleção. É incrível. E ela tem uma característica que eles só foram perceber depois, Abdullah, que ela, quando ela chega fica exposta à luz solar, ela fica mais amarelona, fica amarelona bandeira mesmo. E quando ela sai da luz solar, ela volta para um amarelo mais claro. Olha essa ela é incrível, transformação, porque legal. Ninguém sabia disso, que essa madeira poderia ter essa fotossensibilidade, né? É magia isso, que lindo. Tornando uma cachaça única. E aí você tem as cachaças, né? Claro que hoje, aproximadamente 60% das cachaças no Brasil ainda são envelhecidas em carvalho por conta da abundância das 60%. madeiras. Mas o restante é envelhecido em N madeiras. Né? Eu tenho um amigo meu que tem uma destilaria em São Paulo, é a única destilaria que eu conheço que está num centro urbano, né? Que ele tem 25 tonéis diferentes, 25 madeiras diferentes dentro da destilaria. Imagina a riqueza que ele tem. Queria falar, é algo infinito, né? É algo infinito. Então ele começa a combinar isso, é uma loucura, não acaba mais. E cada hora ele cria uma coisa diferente. É uma loucura isso. Então a gente tem um destilado de alto... Hoje o Brasil tem tecnologia, existem faculdades para você aprender a fazer cachaça. Faculdades. Lindo, maravilhoso. Lindo. E você tem tecnologia, você tem legislação, você tem controle, você tem tudo para produzir o melhor destilado do mundo. E com essa variedade aromática e sensorial, né? Cara, é incrível, é imbatível. Você me convenceu, realmente imbatível. a cachaça ela tem potencial muito grande. É imbatível. Você só tem que saber o que tomar. Exatamente. O que vai tomar. Exatamente. E é isso que eu tento colocar nas minhas páginas, nos meus posts, né? Orientar as pessoas o que tomar. Né? E é muito difícil para mim, porque existem várias escolas cachaceiras, a gente chama assim, né? Escola varietal, por exemplo, é a escola que não tem envelhecimento, é a escola da branca. Mas existem diferenças. A cana que se produz aqui não é a mesma cana que se produz lá. Então existem diferenças. Quando você pega uma cachaça, tem uma diferença. Né? Então, por exemplo, vou te dar uma diferença que você fala, nossa, incrível, né? Mas é uma diferença. Eu tenho uma cachaça aqui produzida em São Paulo, que foi eleita no ano passado no concurso Cachaça SP como a melhor cachaça branca do estado de São Paulo. E foi incrível, porque eu estava degustando essa cachaça no dia,
do concurso. Certo. E eu achei a cachaça incrível. Eu falei, nossa, que cachaça é essa, gente? Aí eu estava em casa, falei com a minha esposa, para aí, ela estava trabalhando. Eu falei, não, essa cachaça é muito boa. Eu preciso falar com o produtor. Aí mandei mensagem pro produtor, falei com ele. Falei, pô, parabéns, porque, cara, sua cachaça é de altíssimo nível. E eu tenho conhecimento que para conseguir isso daí, só com um controle muito bom, desde a cana, da lavoura, produção, engarrafamento. A cachaça, ó, qual que é a característica da cachaça dele? É extremamente equilibrada, ela vem um floral, um ligeiro floral, mas ela vem uma cana, uma cana bem gostosa e ela tem um dulçor elevado. Essa cachaça em específico, nem todas têm. Aí você pega uma cachaça de Paraty, uma das melhores cachaças de Paraty. Aí ela tem um ligeiro floral, ela vai ter a cana presente, né? Você percebe a cana presente. E você percebe um algo mais. Ela tem, lá no finalzinho, se você for bom de sensorial, você pega uma salinidade. Olha só, E isso... a do interior não tem. Por que você pega a salinidade? Porque os ventos perto do da litoral, no costa. final da tarde, eles sopram para o continente. Questão de vento. E eles trazem a salinidade do mar, que se deposita ao longo dos anos nos tonéis. E como a cachaça, ela troca, né? A madeira é permeável, ela troca com oxigênio, ela traz essa salinidade para dentro do barril. Que da hora, E eu achei é tão que... sutil. Isso me lembrou com as com os incrível. whiskies, né, escoceses, que tem essa salinidade, né? Quando a gente fala do Talisker, por exemplo, Sim. é um whisky que tem, né, um aroma muito salínica, mesma coisa, minerais e tudo esse aroma de mar mesmo. Quando você toma, você entende, obviamente, que aquele whisky realmente tem essa nota. Agora que eu lembrei, você falando de tudo Sim. isso, eu vou trazer a cachaça para você e você me fala como você pode analisar uma cachaça. Porque, olha só, qual que é o princípio do sensorial, né? Cada madeira é que nem no vinho. Certo. Quando você pega um Merlot, você sabe o que você vai encontrar. Quando você pega um Cabernet, você sabe o que você deveria encontrar. Certo. Quando você pega um certo. Taná, você sabe o que você deveria encontrar. A cachaça branca, ela é o básico. Certo. Ela tem que ter a cana-de-açúcar, às vezes um floralzinho, é isso que ela vai ter, Entendi. tá? Por quê? Porque ela não passou por nada, ela não teve contato com nenhum outro elemento que trouxesse cor e aroma para ela. Então ela é o básico. Uhum. Vai ter uma característica dependendo da região que ela foi feita, né? Também, por exemplo, regiões Nordeste, por exemplo, gostam de cachaça mais alcoólicas. Elas normalmente são fortes, elas estão no limite da legislação, né? Cachaça vai de 38 a 48. Você pega cachaça no Nordeste com 47 graus Olha de só. teor alcoólico. É grande. Muita É coisa. grande, mas nem sempre isso vem em boca. A cachaça é tão equilibrada que esse teor alcoólico às vezes vem, mas às vezes não vem. Ela está tão equilibrada que você não percebe esse álcool. Você vai tomando, caramba, isso tem 47. Tem que tomar cuidado. Algo está muito saboroso, mas com teor exatamente. alcoólico Mas elevado. quando você coloca a cachaça no barril, é muito legal isso. Porque são elementos químicos presentes naquela madeira que trazem o aroma e o sabor. E isso, hoje, no Brasil, por conta das universidades, isso já foi feito análise. Então você já sabe o que vai trazer. Mas, para você fazer uma análise sensorial, nós temos uma tabela Certo. com os elementos químicos e o que esses elementos químicos trazem de sabor. Então, quando você toma um carvalho, por exemplo, um carvalho americano, você deveria encontrar baunilha nele, você deveria encontrar coco verde nele, né? Você Certo. deveria encontrar. É perfil do carvalho É americano. o perfil do carvalho americano, bem adocicado, né? É o perfil do carvalho, que é isso que nós estamos tomando, Certo. né? Quando você toma um francês, por exemplo, você vai ter notas de baunilha atenuadas, você vai ter o coco verde, as notas adocicadas mais atenuadas. Eu acho que deixa mais elegante a bebida. Por que eu tô sentindo um canela aqui nesse cachaça aqui? Então, aí, olha a complexidade de tudo isso. Além de você ter esses elementos que vão transferir cor,
aroma e sabor para o destilado, você ainda tem a possibilidade das tostas, de utilizar as tostas no barril. Muito bem. E aí você tem barril sem tosta, barril com tosta 1, tosta 2, tosta 3 e às vezes até tosta 4. Uhum. E aí você vai ter caramelizados, mais tostados, defumados, que vão vir dessa história. Então a complexidade é gigante. E aí o sensorial, eu ia até fazer um post outro dia, tinha falado com a minha equipe, falei assim, eu preciso fazer um post falando, gente, análise sensorial, o que eu falo aqui é a minha percepção sensorial, é a minha memória sensorial que eu estou expondo para vocês. Isso assim é muito difícil. Por quê? Alguém pode comprar a mesma cachaça que eu estou tomando e não encontrar nada. Concordo. Né? Como Concordo. você, por exemplo, vai numa degustação experiência de vinho e você compra um vinho lá na hora, o cara tá te conduzindo, você percebeu. Você chega em casa com o mesmo vinho, poxa, não parece o mesmo vinho, não tô achando aqui. Às vezes não tá na mesma temperatura, você não tá capacitado a sentir aquele aroma ou perceber, né, aquele sabor. Né? Você não tem essa memória sensorial, então você vai deixar de perceber várias coisas. Só com a prática, né, que você vai conseguir ter realmente esse sensorial aguçado. Né? Então, assim, é muito difícil falar de cachaça. Uma das perguntas que eu queria falar para você, que hoje a gente fala sommelier, né? Sommelier de charuto, as pessoas descrevem muito que sommelier de charuto é aquele pessoa que ele conhece muito bem sobre as marcas do charuto, sobre os charutos que vêm de tal origem, dominicano, nicaragüense, brasileiro, cubano, e ele consegue fazer o serviço, além de ele explicar para você como foi feito esse charuto, qual o blend desse charuto, qual a bitola desse charuto, qual as notas principais desse charuto, ele também consegue falar para você como você pode harmonizar seu charuto e tudo isso. É igual. E fazer o serviço também de corte, acendimento Sim. e tudo. Mas eu acho que até também não é suficiente você descrever a palavra sommelier com apenas isso. Eu acho que a palavra sommelier é muito mais do que isso. Sommelier não é apenas uma pessoa que faz o serviço, que estuda e sabe exatamente da história da cachaça, mas também uma pessoa que ele tem uma memória única. Isso que você também, né, sempre praticou e treinou para você trazer para a gente essa experiência, para você explicar para a gente sobre essa análise sensorial que você está representando para a gente hoje. Vamos fazer essa análise sensorial para uma cachaça, você está conhecendo pela primeira vez, uma cachaçinha branca? Eu normalmente não tomo cachaça assim. Ah, sério? Como você faz, Nilo? Explica para mim. Bom, eu acho que é uma oportunidade para entender o seu ritual. É uma oportunidade. Antigamente, Abdullah, qualquer alambique que eu via, eu entrava, provava, comprava, levava para casa. Hoje em dia, não mais. A gente teve agora um caso recente em São Paulo de 2 mortes por metanol. Né? E a cachaça mal produzida, ela pode ter metanol. O metanol é nocivo à saúde, pode provocar cegueira, morte, enfim, uma intoxicação muito grave no organismo. Então, hoje eu criei um critério para mim de como tomar cachaça. Né? Muito bem, então, você fala pra gente isso aí. Primeiramente, legal. Saber se essa cachaça tem registro no Ministério da Agricultura e Pecuária, né, que a gente chama de MAPA. Por quê? Em algum momento, alguém foi lá e fez uma análise dessa cachaça e considerou essa cachaça própria para consumo humano. Então, esse é um critério que eu uso. Né? Essa sofisticação da cachaça, ela é recente. A tecnologia é recente. Quando eu pego uma cachaça mais antiga, aí você tem que ir com mais cuidado ainda. Né? E aí, a primeira coisa que vem é o aroma. E aí você percebe, ela vem mais defeito para mim do que um aroma gostoso de cana-de-açúcar. De cana-de-açúcar, entendi. Que era o que devia vir. Né? E você vê, ela tem um baixo teor alcoólico, só 38, né? Ela não era nem para estar trazendo isso. Isso é um defeito mesmo. Eu vou ficar nesse gole. A gente tem um movimento que eu acho muito bacana, né? Como que a cachaça está ganhando o mundo, né? Ela está ganhando o mundo principalmente com a coquetelaria. Então, grandes empresas internacionais, que são donas de marcas notórias, né, percebem que precisam ter no seu portfólio cachaça lá fora,
para fazer coquetéis, Certo. né? Porque o mundo está buscando essa bebida. Então eles vêm, a cachaça só é cachaça se for produzida no Brasil. Se eles produzirem Igual conhaque, por exemplo. igual conhaque, igual champanhe, enfim, Exatamente. igual, né? A própria tequila. Então, eles vêm, compram empresas no Brasil, produzem a cachaça no Brasil, às vezes nem invasam no Brasil, vão invasar fora, na Europa, né? Para ter no seu portfólio cachaça. E eles criam um storytelling em cima da cachaça, etc, etc. Eu acho que é um movimento bom, que o Brasil precisa entender isso como positivo. Por quê? Mesmo que as cachaças não sejam de excelente qualidade, não sejam um blend, não sejam um envelhecimento sofisticado, extremamente, vamos dizer assim, competitivo, né, com relação aos outros destilados, mas eles têm o seu papel Certo. de levar uma Sem cachaça dúvida. de melhor qualidade para fora, Exterior, exatamente. para as pessoas conhecerem. Aham. Por quê? Viaja para fora para você ver o que você acha. Você acha cachaças comerciais, aquelas cachaças que normalmente nos restaurantes só fazem caipirinha, porque ninguém consegue tomar. Né? É isso que a gente vê lá fora. É mesmo? É mesmo, é mesmo. Isso não é legal. Não é legal, não é legal. Por isso, nós estamos num movimento ainda muito embrionário de levar para fora do Brasil o que o Brasil tem de bom de cachaça. Bom, falando de charuto, Nilo, cachaça harmoniza com charuto? Pô, Você fuma charuto também, né? Você aprecia charutos. uhum. Você já fez vários eventos de cachaça e Sempre. sempre você colocou o charuto no meio. Sempre coloquei o charuto mesmo. Sempre tentei trazer charutos nacionais para harmonizar com as cachaças, para Porque- valorizar sempre o que o Brasil tem de bom. E um dos charutos, acho que você ia me perguntar isso, então eu já vou falar Por favor. o que harmonizaria, né? Um dos charutos que mais eu senti prazer em fumar, que me surpreendeu demais, porque como começou a minha trajetória no charuto, né? Eu vim do cachimbo, Uhum. foram 7 anos de cachimbo, e aí, do nada, né? A vida da gente nunca é linear, ela sempre percorre caminhos assim. É a natureza E aí- da nossa vida. E aí, num determinado momento da minha vida, o cachimbo, sabe quando você botava na boca e eu não conseguia mais? Cara, não tá prazeroso. Ou Certo. é o meu momento, alguma coisa não tá prazeroso. E aí eu parei de fumar o cachimbo e aí de repente eu me vi fumando charuto, né? E aí eu comecei, bom, já que eu comecei a fumar charuto, como tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer com qualidade, com conhecimento, eu falei assim, eu preciso conhecer o que o Brasil tem de charuto. E aí eu comecei a fumar tudo que o Brasil produzia de charuto. Maravilha. Tudo. E aí saí fumando tudo. E aí eu fui entender, bom, esse aqui já não me satisfaz mais, eu não consigo fumar mais esse. Aí tu vai passando, a régua vai subindo, é que nem no vinho, é que nem na cachaça, Com certeza. né? A régua vai subindo. É assim como existe cachaça premium, tem charuto premium também, Exatamente. né? Aí eu fui fumando charutos melhores, charutos melhores, charutos melhores. Mas um charuto que me chamou muita atenção, e o primeiro que eu fumei eu ganhei. E aí depois eu falei, não, é muito bom, eu preciso fumar mais. Aí eu fui comprando tudo que eu achava, porque ele era um lote único, ele foi pro Festival Origens, que tem na Bahia. Mas era tipo assim, 2001, alguma coisa assim do tipo, né? E foi vou até falar que eu não falei marca de cachaça nem marca de nada, mas esse eu vou falar. Fala. Foi o Dannemann Elemento, Legal, legal. É que era uma bitola de charuto desse tamanho aqui assim. Histórico, viu? Um charuto de blend histórico, na verdade. História. E aquilo que você falou, ele no segundo terço que era grande, ele era prazeroso demais. Eu ficava com aquilo, eu falei, não acredito que eu tô fumando isso. Nossa, isso aqui é muito bom. E eu ficava com aquilo, né? Carvalho, eu acho que é a que traz menos estranheza para um consumidor normal de charuto que está acostumado a harmonizar com brand, que está acostumado a harmonizar com whisky.
mas eu gosto muito de cachaças que contêm amburana. Legal. A amburana, Qual o perfil da amburana? O que a Isso. amburana traz? ela vai trazer rapadura, mel e melaço. Essas Maravilha. E tem são... muitas A amburana notas de... clássica, ela vai trazer rapadura, mel e melaço. Uma combinação de notas adocicadas. Certo. Só que ela, a amburana, ela traz outras coisas também. Ela vai trazer especiarias, que é muito interessante Muito para você interessante harmonizar isso. com o charuto. De fato. E ela vai trazer um madeirado incrível, que te remete a coisas antigas. Por exemplo, se abrir um armário de vó, sabe aqueles armários de madeira maciça? Certo. Você abre aquela gaveta, vem aquele cheiro de madeira, ela te traz essa memória sensorial. Isso é muito legal. Essa tá vendo memória como que- afetiva. Aham. Lembra muito quando você entra numa serralheria, né? Aham. Que você entra, o cara tá cortando a madeira e você vem aquele cheiro de madeira, lembra muito isso também. Muito bom. Então, cara, é incrível. Eu gosto muito de cachaças que são com amburana, que tem no blend, tem amburana junto, né? Eu gosto bastante. Existe Para mim uma é uma das madeiras brasileiras que mais vamos dizer assim, harmonizam com o charuto. Existe uma cachaça que é difícil harmonizar com charuto? Que traz talvez um perfume muito floral. Eu diria que a cachaça branca, ela não é uma cachaça muito legal para harmonizar com charuto, porque ela não te traz um sensorial complexo, ela te traz um sensorial muito simples, né? Então, Ela pode acompanhar um charuto, mas É, harmonizar as de cachaças fato de é outra um história. sensorial mais complexo, elas vão te trazer um prazer maior, né? Por quê? Porque aí você vem aqui no charuto, você vai sentir notas, né? Notas de especiarias, uma picância, né? Um herbal, né? Você pode sentir um couro, você pode sentir, enfim, Bom, né? E aí você vai complementar essas notas ou criar uma dissonância com a cachaça que você está tomando, depende do que você quer, né? Porque às vezes você quer, não, eu quero um charuto leve, mas eu quero uma cachaça mais forte para contrastar. Não, eu quero um charuto que harmonize perfeitamente com o charuto, algo né? que é semelhante. Por semelhança, Certo. né? Ou por contraste, enfim, você pode escolher. Por exemplo, uma cachaça que vai muito bem, né? Agora falando de marcas, né? Uma cachaça que vai muito bem com o charuto da Roya é uma Pardinho Madeiras. Uhum. É um blend de 6 madeiras, que você tem carvalho, não vou lembrar de todos aqui, eu acho que não. Carvalho francês, carvalho americano, amburana, bálsamo, eucalipto. Tá faltando uma, eu acho que tem jequitibá nela. É incrível. Que legal. É Olha a incrível. complexidade disso. Olha o mundo, o universo que incrível. você vai... É uma cachaça para a gente mergulhando. tomar como tá aqui. Aqui hoje a gente está falando, não está prestando atenção. Mas é uma cachaça para a gente tomar devagar. Ela vai mudar desde a hora que você serve ela até a hora que você termina, porque já mudou a temperatura da cachaça, né? Mas é isso, é muito vasto, né? É muito vasto o assunto e eu fico falando aqui 2 horas sem parar. Muito tranquilo legal, sobre muito bom. cachaça. Muito obrigado aí. Nada, Bom, imagina. terminou aqui a minha cachaça, mas mesmo assim tem uma gota aqui. Vamos Eu vou brindar. brindar com você. Eu sempre termino. Um pouco só. Já bebi o suficiente hoje. Obrigado. Desculpa o serviço que tá completamente errado aí. Que isso, Encostei tá o, maravilhoso. encostei Não o, tem problema não, de jeito o corpo nenhum. da garrafa na sua A taça. gente sempre tenta fazer o melhor, mas estamos na casa. Muito obrigado, Nilo, pela Saúde. presença. Saúde, muito obrigado. Não, obrigado a você pela Foi uma oportunidade de conversa falar de muito cachaça. Pra mim complexa, para mim maravilhoso. exatamente. Eu quero fazer parte também. É um dos motivos que você estar aqui com a gente hoje, fazer parte de todo esse movimento, porque o produto brasileiro como cachaça merece ser divulgado pelo mundo e ser reconhecido assim como os charutos brasileiros. Obrigado mais uma vez, Nilo. Foi um prazer, meu amigo. Prazer foi meu. Top Obrigado demais. mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado.